Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. O curso não é mais um nível introdutório. Já partimos para as leituras, os métodos de leitura, tá? Então vamos dar o nome de módulo 1, metodologia de jogo, tipos de leitura, enfim, tá bom? Mas, antes de mais nada, a gente precisa falar um pouquinho a respeito das perguntas. Porque, dependendo de como se pergunta, você vai escolher um tipo de leitura. Então, cada pergunta, cada situação, cada aconselhamento exige, demanda um tipo de leitura adequado. Então, vamos começar com as perguntas simples. Por exemplo, devo continuar trabalhando? Então, a gente percebe nessa pergunta que nós precisamos de um método de leitura que responda objetivamente. Sim, não, tá? Então, muito provavelmente, nesse nosso método de leitura, a gente vai usar poucas cartas. Não existe uma necessidade de analisarmos uma situação, tá? Porque a questão é muito objetiva. Vamos ali agora pensar sobre outro tipo de pergunta. Desejo orientação para todas as áreas da minha vida. Porque há pessoas que poderão chegar até você com esse objetivo de saber, em nível geral, como que as coisas vão ocorrer no nível profissional, familiar, afetivo. Então, é claro que esse tipo de desejo, esse tipo de pergunta vai demandar um tipo de leitura mais, um tipo de jogada que vai trazer uma leitura mais complexa, tá? Então, às vezes, as pessoas também podem chegar e não fazer a pergunta adequadamente. Ela vai precisar ser muito clara. Então, por exemplo, um exemplo de pergunta que não é adequada. Vou ser feliz neste namoro? Né? Aí você pode me perguntar assim, mas né, por que não é adequada? Ali é uma questão em que duas energias estão em jogo. É a energia de quem pergunta e é também a energia da outra parte. É a energia do outro, da outra pessoa. Então, você pode fazer tudo o que está a seu alcance para chegar à felicidade daquela situação. Mas você vai fazer até 50% de tudo aquilo que pode ser feito. Os outros 50%, quem faz é a outra pessoa. Um outro tipo de pergunta que não é adequado. Quando eu vou me casar? Né? Tá? Por que não é adequado? O tarô não se presta a ser um jogo divinatório em que a informação que sai no jogo é eterna, será aquela a acontecer. E por que não, né? Por que isso ocorre? Porque existe uma questão muito superior que está ligada ao livre arbítrio, né? No meu Instagram eu já falei a respeito dessas coisas. Então,
Tem até uma história muito interessante sobre a pitonisa e um rei, né? Então, é o destino e o livre arbítrio. Outra questão: devo comprar um carro este mês? Então, esse tipo de questão sugere uma jogada que propicie um aconselhamento. Conseguirei comprar um carro este ano? Aí não se pede um conselho, se pede um sim ou não. Então, nós vamos, né, começar esse módulo 1 falando a respeito disso, da importância da pergunta. É a pergunta que vai orientar o tipo de tiragem que você vai escolher para satisfazer a necessidade da pessoa que busca orientação com você.